Corbusier. Então pedimos aqui a bênção, É mais ou menos isso. né, ao sapatinho judia, ao maracujá, a pitaia que aqui estão. Tem tudo coabitando aí. Coabitando. Então diversidade se vê aqui Total. também. Com licença, Pois com é, licença seja então, bem-vindo. muito obrigado. É espetacular isso aqui, cara. Os galhos baixos, ela vai abortando, então ela vai espontaneamente, entende o significado da vida. Quem planta árvores sob cuja sombra não se espera sentar. Sabe aquele episódio cheio de aprendizados, gentilezas e generosidade? Pois é, foi esse o episódio com Paulo Trigo, que é um arquiteto excelente, excepcional, que tem na sua alma a arquitetura sustentável e que tem, além disso, as árvores, as plantas, como parte inicial dos seus projetos. A gente saiu de lá transformado e é assim que a gente espera que você também saia deste episódio. Olá pessoal, tudo bem? Ó, tô em Limeira com Paulo Trigo. Ó, eu falei, Paulo, nesse canal, umas grandes alegrias para onde eles nos levam. Esse canal nos leva. Seu caminho já cruzou com tanta gente querida neste canal, né? Edilson Giacom, Pois é. que deixou umas mudinhas aqui pra gente. O Gustavo trouxe. Harry Lorenzi, que é um mestre de todos nós. Pois é. Né? Sim. E agradeço ao Áureo Sena, que falou, putz, por que você não vai gravar lá com o Paulo? Eu falei, putz, vou lá. Maravilhoso. E tem um queridão que nos apresentou essa casa no meio da pandemia, que foi o Luffy. Pois é. Então aqui, ó, só 4 aqui. Só queridões. Só maravilhosos, né? Só maravilhosos. Então, este episódio é de alguém que já é muito famoso no canal do Luffy, mas que filmou durante a pandemia, e a parte arquitetônica é mais com o Luffy e com você. Você vai contar pra gente o que você quiser. Hoje a gente vai falar do jardim. Vamos falar de jardim, de plantas e árvores raras que temos aqui, coisas simples também dão muito certo. Então acompanha com a gente porque esse episódio certamente está demais. Aqui tem uma história já para contar. Então conte pra gente essa história, meu caro. Aqui é o seguinte, se você reparar, essa é a única casa que tem a calçada mais larga do que o padrão. É verdade. De toda a rua, né? Verdade. Com exceção daquela lá com as palmeiras, né? Aham. Que já tinha feito isso. Aham. Essa casa eu fiz o limite da cerca 3 metros para trás do limite da calçada por uma única razão. Por qual? Se você olhar para cima, especialmente ali no pau-ferro, você vai ver que eu tenho fiação aqui na minha calçada. É verdade. E eu não poderia deixar de ter árvores na frente da minha casa, na calçada. E aí como é que eu ia fazer com a fiação? Então eu cedi o meu terreno para a área pública, para poder ter esse conjunto, né? São 2 pau-ferros, 2 palmulatos, uma espiroteca e uma barriguda. Então essas 6 árvores aqui, para que elas existissem, eu cedi o meu terreno para a área externa, para matar a vontade de ter árvore na frente. Que né? fantástico isso, que animal. Gentileza urbana, entre aspas. Gentileza urbana. Mas na verdade é um egoísmo, porque eu queria ter árvore na frente de casa, então... Não, deixa como gentileza. Tá bom, tudo bem que pode ser egoísmo, mas é gentileza urbana, maravilhoso. E a gente está muito apaixonado por palmulato. Legal, não legal. é? Cara, E esse aqui tá quanto tempo aqui? é assim, eu tenho 16
paus mulato aqui em casa, né? Só. Não é minha árvore favorita, né? Você pode ver. E o vizinho copiou, ainda bem que copiou, é verdade. Plantou ali também. Então, assim, essa planta especificamente eu comprei do Pompeu, né? Também amigo nosso. E eu comprei ela maior. Você vai ver lá dentro, as plantas que eu plantei com 1,5 m, pequenininhas, elas estão maiores do que essa que foi transplantada já adulta. Então essa é uma espécie, por exemplo, que se eu puder dar uma dica para o pessoal tenha a paciência de nos 3 ou 4 primeiros anos esperar ela crescer, porque ela vai se desenvolver melhor. Então essa aqui foi plantada com uns 5 metros de altura já, hoje ela está com 15, mas lá dentro eu tenho plantas mais jovens que estão maiores. Quanto tempo? As de 1,5 m estão há quanto tempo plantadas? As mais velhas, eu tenho 5 palmulatos velhos lá, eles têm 9 anos. 9 anos de idade, você vai ver o tamanho, tá maior que esse. Que espetacular. Mas é uma árvore incrível, né? Agora ela vai começar a se despir. Olha só que... Então ela vai perder essa casca que estava mulata, né? E vai ficar verdinha, verdinha. Olha. Então ele vai trocando. Agora tá cor de cobre, mas ele chega a ficar negro e verde quando a casca tá nova. Então é uma planta que ela vai se renovando, incrível, maravilhosa. Incrível. Não ocupa espaço, dá para ter em lugar pequeno, a copa é estreita, 3 metros de diâmetro. O Edilson estava explicando pra gente, né, que ela vai descartando. Claro, às vezes você pode fazer uma poda eventual, mas ela vai descartando. Aqui, olha que legal. Os galhos intermediários, né? Isso, sim. Os galhos baixos, ela vai abortando. Então ela vai espontaneamente, de forma que o caule fica sempre exposto e a cicatriz do galho que caiu é coberta porque ela vai descamando, então ela compartimentaliza, ela vai fechar a ferida. Então ela nunca tem cicatriz, ela fica sempre limpa, né? Spirotheca passifloroides, que era a antiga Spirotheca rivieri, que é o mata-pau de espinhos, né? Uma planta que nasce na rocha, em cachoeiras, assim, Mata Atlântica, raiz super superficial, tal. Segundo ele, ninguém, ele que produz, né, o Marcos Bernardi, ninguém tem ela na calçada, só eu tenho. Eu tinha 2, aí uma ali acabou morrendo porque ela deu escaldadura de caule pelo sol, queimou. Aí eu tive que tirar ela e o Lorenzi que me orientou a colocar a barriguda, que é a Cavanilésia umbellata. Então aquela barriguda, que é o baobá brasileiro, ali ela tá também num lugar especial, mas a fachada da minha casa já tem 2 coisinhas diferentes. Que máximo, animal. Cavanilésia umbellata. É o baobá do Brasil. Maravilhoso. Essa aqui foi nada menos do que sugestão do Lorenzi, né? Então... Ok. O mestre recomendando para o mestre. Eu ia botar um tataré aqui. Aí ele, mas Paulo, sua casa é bonita, cara, você vai botar um tataré aí e vai esconder sua fachada, não faz isso. Eu falei, pô, ele tem razão. Eu falei, mas o que eu coloco? E aí veio a consultoria do mestre. Putz, boa. Muito bom, boa. muito bom. Vágio, né? Tem 2 variedades. E agora no inverno eu faço uma poda drástica e ela vem com tudo. Eu vou esperar uma lua minguante aí de julho, agosto talvez. Tem que fazer uma poda drástica. Na lua minguante, normalmente as plantas estão guardando mais a seiva. Então ela vai estar num estágio de dormência pelo inverno e pelo fato da lua minguante também guardar mais. Então quando você faz uma poda drástica, a última lua minguante do inverno costuma ser a mais adequada, porque a planta vai sofrer menos. Menos, entendi. Meu filho, a gente não tem o seu terreno. Mas a gente tem a megalomania. A gente comprou com o Edilson Giacom do Viveiro Cipreste, que tem episódios neste canal, 5 paus mulatos. Pois é. A gente plantou um na calçada, não tem fiação, então nosso lado da rua não tem fiação, então tá beleza. Para futuramente ajudar a substituir uma cibipiruna, mas junto com o IP roxo, que também veio do Giacom. E dentro de casa colocamos outro. Doamos para um amigo, plantamos na praça, a gente está muito palmulateiro. Essa planta, aqui, ela é muito versátil, né? Porque ela ocupa pouco espaço. Ela só vai crescer pro alto. E esses 2 cães aqui, quase de guarda, pois eles combinam. Pois é, olha só. Olha lá, tá? Você é arquiteto?
embora a gente só esteja falando de plantas, eu sou um arquiteto, não vou dizer que eu sou um agrônomo frustrado, porque eu sou um arquiteto plenamente satisfeito e realizado. Mas eu sou um arquiteto que gosta de plantas mais do que o comum. O comum. A gente já vai explorar isso. Bom, a gente vai entrar na casa dele. Muitos de vocês já viram a casa dele, como eu disse, no episódio do Luffy. Eu já conhecia pelo episódio, mas eu entrei aqui, a gente já tomou um café, comeu bolo de milho, bolo de coco. Eu tô quase rolando aqui, mas eu tô triplamente impressionado pela beleza, por tudo, e eu quero explorar isso com você. Então a gente vai entrar, a não ser que você tenha alguma coisa para chamar a atenção aqui pra gente. Cara, aqui na frente a gente falou do portão para fora. Antes de entrar na casa, do portão para dentro, eu vou te obrigar, por favor, a fazer uma reverência. Então, assim, né, tipo... Aqui é um portal. É uma coisa assim, eu vi isso, de onde eu tirei essa ideia. Quem é arquiteto estudou Le Corbusier e tal. E aí o Le Corbusier, quando eu visitei a sua obra mais famosa, que é a Vila Savoie, que fica em Poissy, uma cidadezinha lá na França, eu fui lá, né, estudante de arquitetura, para conhecer o ícone da arquitetura, e quando a gente entra lá, a casa está recoberta por uma mata. Corbusier não era paisagista, muito pelo contrário. O descortinamento da casa através do bosque me impressionou demais. Eu tentei pegar essa referência para trazer para cá. Então, se você observar nesse ponto, você não enxerga a minha casa. É verdade. Tá? A gente entra por um pergolado e a ideia é obrigar as pessoas a se abaixarem, a se curvarem, para darem então as boas-vindas para cá. Desviando dos cachos de flor aqui da nossa tumbergia, que é a Sapatinho de Judia. Né? Então, o acesso, ele tem essa poesia aqui que eu retirei dessa referência do Corbusier. Então, pedimos aqui a bênção, mais ou menos isso. Né, ao Sapatinho de Judia, ao maracujá, a pitaia que aqui estão. Tem tudo coabitando. Coabitando. Então, diversidade se vê aqui também. Com licença. Com licença, então, muito obrigado. É espetacular isso aqui, cara. Que demais. De leve aqui, uma begônia venosa. Essa aí não é qualquer um que tem. Não é qualquer um que tem. É maravilhoso. Essa daqui, sabe de onde que veio? Né? Ela é endêmica da ilha de Alcatrazes. De Alcatrazes, sim. Que eu nadei, eu circulei a ilha de Alcatrazes, 7 quilômetros nadando em alto mar. Menino. E aí, quem produz essa begônia em Olambra, até onde eu sei, eles têm exclusividade, a Bol, que fornece mudas para o Plantarum, por exemplo, e a Bol é cliente minha. Eu projetei a sede da Bol em Olambra. Essas mudas eram matrizes do Roberto Berganton, que é o diretor, que estava lá no viveiro deles, e fiz um projeto para ele depois para casa dele. Ele me presenteou com essas duas begônias venosas. Então, para mim é uma história incrível, porque não só é uma planta rara e linda, como ela veio de um cliente meu e ela é endêmica de uma ilha que eu nadei em volta. Eu não nado nem 7 metros, você nadou 7 quilômetros, tá ótimo isso aqui. Mas só para quem não ligou o nome à planta, essa begônia venosa, ela é toda tricomada, ó. Exatamente porque ela é de sol pleno, tá, pessoal? Ela é uma planta que reflete luz, que absorve umidade via os tricomas. Ela tem essas estípulas que também ajudam a proteger o caule da insolação, e é uma proteção extra. É uma planta versatilíssima, incrível, rústica, e é uma begônia. E na ilha de Alcatrazes, não sei se você sabe, você chegou a ver lá, ela dá na fenda das rochas. Sim. Então é muito pouco substrato, ela vive muito bem com pouco, né? Olha incrível, aqui, plantaça. Olha que também incrível isso aqui, isso tem uma coleção. Pois é, isso aqui é aquela história que eu te contei lá dentro. Então essa, que é a Sansevieria amazoniana, né? Tá. Que é a espada larga, ela tava em vasos lá dentro, começou a ficar triste. Aí eu falei, eu vou botar ela no chão, porque as Sansevierias, as espadas de São Jorge, tem essa coisa de proteção. Então você vê que eu tô blindado, né? Então, Maravilhoso. Eu coloquei a cilíndrica no vaso para me dar privacidade para quem passa na rua não enxergar lá em casa.
E aqui é a espada larga. Então eu tenho uma composição aqui de 2 tipos, né? E essa que está no chão tá tomando conta. Então a ideia foi salvar uma planta que estava em vaso, que estava triste lá dentro, trazer ela para cá e ela segura o talude, porque aqui eu tenho um morrinho, né? Então ela vai, poxa, costurando a terra e fica lindo, né? E a gente já vai vendo aqui uma marca registrada sua, porque eu também acompanho o seu Instagram, que, por favor, quem não segue Paulo Trigo, que siga no Instagram e no YouTube, né? Isso, tem o por canal favor. também. E quem quiser fazer projetos com ele vai ser bem-vindíssimo. Muito bom. Mas uma marca registrada sua é essa elevação da sua casa também, né? Assim como o Corbusier tinha os 5 pontos da arquitetura moderna, eu brinco que eu criei os 5 pontos do Paulo Trigo, que isso eu afirmo que ninguém fez antes de mim, que são o seguinte: dentro da arquitetura sustentável, o que a gente criou? Estrutura elevada do solo, estrutura metálica, você vê essas vigas pretas, tijolo ecológico, telha termoacústica, que é a telha sanduíche, e as venezianas de exaustão e circulação permanente de ar. Esses 5 elementos construtivos que eu agrupei para fazer essa casa são minha marca registrada. E um deles que chama muito atenção é a casa ser elevada do solo, né? Pessoal, por que é assim? Porque eu não queria fazer aterro. E o tijolo, por ser um tijolo à vista, se tivesse problema de umidade, ia me dar um problemão. Claro. Né? Porque não dá para você rebocar. Então, eu tiro a casa do chão e aí com isso eu tenho as instalações elétricas e hidráulicas tudo ali embaixo. Ausência de umidade. Que incrível. Então, acaba sendo um respiro, porque o ar circula aqui por baixo. A casa fica mais fresca. E antes que as pessoas perguntem, eu afirmo com toda certeza que não cria bicho, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Assim, não, porque os animais vão adorar as cobras aranhas. Não. É inóspito pro bichinho, fica tranquilo. Que maravilhoso. E aí você estava contando pra gente, aliás, daqui a pouco a gente vai explorar a história do tijolo à vista, que adoramos no Jardim Onírico, é tudo tijolo à vista. Eu vi. Né? Uma casa da década de 50, então, graças a Deus, naquele tempo era aquele tijolo. Mas aqui tem uma releitura ecológica que você vai explorar pra gente, contar essa história pra gente. Pois é, sim. Então aqui tem, toda a casa é construída com tijolo ecológico, que é um tijolo modular. Então assim, olha ele aqui, ó. Ele, por ser vazado, né, ele permite com que você passe elétrica, hidráulica, estrutura. Que máximo! E ele é um leguinho, né? Então ele encaixa um no outro aqui. Então você não tem quebra nas paredes, né? Quando a gente está construindo, se o arquiteto, obviamente, projetar da forma correta, né? Usando a modulação do tijolo, você não tem quebras. E é um material maravilhoso, tão resistente quanto um bloco de concreto. Então, assim... Tão resistente quanto? Não deixa nada a desejar. 4 a 5 MPa de resistência à compressão. Um material incrível que fica à vista e tem aí essa pegada tanto de uma técnica boa quanto do menor impacto ambiental. Que máximo. E aqui tem o luxo de estarmos embaixo de um pau-brasil. Então assim, coincidiu, né? Do tijolinho tá aqui, vamos fazer o gancho. Esse pau-brasil tem uma história bonita, porque ele ficava no pátio de produção de substrato de um cliente meu, que ele produz substrato para plantio e era alugado. E aí ele comprou um terreno próprio, precisou se mudar e o dono falou, olha, você plantou um monte de árvore aí, deixa o terreno limpo do jeito que era. Veja bem como algumas pessoas têm uma visão... Lamentável. E aí ele falou, pô, vou tirar o pau-brasil. Então esse pau-brasil seria arrancado. A gente sabe que é uma planta delicada, o pau-brasil da Mata Atlântica, então ele é chato com relação à umidade. Foi transplantado, então a gente sangrou ele 3 meses antes. Quando foi trazer para cá, o transporte foi feito, né, de caminhonete. E aí, para colocar no chão, a gente teve que trazer no muque. E aí, quando a gente tirou da caminhonete e pousou ele no chão, o torrão bateu e abriu. E a gente sabe, quando o torrão quebra, já era. O torrão bateu, abriu e ficou 1/3 de terra no torrão. 2/3 foram para o chão.
Meu amigo que me ajudou tal, falou, Paulo, perdeu, já era. Só que eu vou contar um negócio aqui pra vocês. Esse terreno, quando eu comprei em 2012, não tinha nenhuma árvore, era mato. Eu plantei todas e eu abri todos os 70 berços. Esse foi o primeiro. E eu abri um buraco de 1,5 por 1,5 por 1,5. Então você imagina que não deu trabalho. Tem foto minha dentro do buraco. Eu falei, eu não vou perder esse berço. Claro. Bota essa planta aí, perdido por perdido. Quando foi tirar com a cinta, não sei se vai dar pra ver a fenda aqui do lado de cá, ó. Ele já, olha que belezinha esse filodendro crescendo aqui. Eu esqueci o nome dele. É o melanocrismo, é maravilhoso. Eu botei ele aqui, olha que lindo, ó. Ele tá escondendo essa cicatriz, tá? Ele rasgou a casca, cara. Então ele quebrou o torrão. Rasgou a casca. Rasgou a casca. Então tinha tudo para perder. Só que ela foi muito bem cuidada e tá aqui viva, maravilhosa. E agora servindo de suporte para essas plantinhas menos conhecidas aqui. Então temos um pau-brasil. E é uma característica interessante, né? Quando ele vai ficando mais velho, ele perde os espinhos, né? Então ele só vai ter espinho lá para cima. Nos galhos mais jovens aqui, né? Aí nos galhos velhos ele vai ficando... Então eu tenho a honra de ter um pau-brasil. Nossa, aqui que em casa. honra. E ele veio já num tamanho razoável. Já estava grandinho, já estava com uns 4 metros. Mas de 4 metros até isso aqui foram... Ele só encopou. Encopou, a altura dele não mudou. Ele ficou mais cheio. Entendi. Que maravilha. Lindo. E olha que a gente está apenasmente... Nem entrou ainda. Nos primeiros 100 metros quadrados de 1.500. 1.900. 1.900, perdão. Então vamos lá. Aqui é o seguinte, como eu disse, quando eu comprei o terreno em 2012, tinha 0 árvores. Pô, a gente está no interior de São Paulo, cara. Aqui é transição para cerrado, quente, seco. Meu sonho era ter sombra. Quando você tem a sombra, você perde a grama. Então aqui era gramado. Então a minha luta hoje é o que fazer para não deixar o solo exposto. E aí, finalmente, eu tive a oportunidade de ter um jardim de sombra. Então a gente tem aqui várias, né? Vários aráceas, glorioso, várias aráceas, várias plantas, alocásias, plantas de sombra, ali o plomane, o antúrium. Então assim, eu finalmente consegui ter um jardim de sombra que surgiu em decorrência do crescimento. Então a gente tem ali o pau-brasil, 2 jaracatiás, um araçapiranga, que está aqui, e isso aqui sombreou. Então finalmente eu consegui ter plantas mesmo de sombra, né? E aí esse trecho do jardim hoje para mim é o pedaço que eu tenho mais cuidado, no sentido de trazer planta diferente, fazer experimentação. Perfeito. E aí a gente tá cuidando dele, tô aprendendo muito com isso aqui, porque para mim é novidade, né? Porque planta de subbosque é outro tratamento, outro pensamento, né? De Meu rega, são umidade. Árvores, né? Plantas eu conheço pouco, eu tô aprendendo. Mas árvore é o meu forte, né? Ele é gogó, gente, porque o homem fala todo nome científico, nome botânico. Quando eu esqueço tem a plaquinha, ó. Não, então, mas aí eu ia falar isso agora. Olha aqui nosso araçapiranga. Eu ia falar agora. Né? O cara coloca plaquinha em tudo. Aqui daqui a pouco é o jardim botânico, meu filho. E aqui, ó, pegando já o gancho, infelizmente tá com pouca banana. Mas isso aqui não é qualquer bananeira. Nada daqui você viu que é por acaso. Então isso aqui eu ganhei do Edilson Jacon quando eu fui secretário de Meio Ambiente de Limeira. Ele me deu 3 bananas com semente, que é a banana ancestral. Das 3 bananas a gente fez 300 bananeirinhas. Jura? Plantamos na cidade, nas APP, beira de rio, e eu peguei 4 mudas para mim, que eu tenho aqui em casa. Então isso aqui, a função dessa bananeira é dar privacidade para essa janela e também para quando os pássaros vierem comer a banana, dispersar semente por aí. Então não é uma banana para mim, pro seu passarada, consumo. Né? Que máximo. Olha só a raiz deste, deixa eu montar um matofilo, o que é isso? Não, um filodendro. É um filodendro comum, sim. A raiz vindo aqui pela viga, é muito legal quando a natureza começa a integrar. Aliás, a sua casa
a gente não vai falar isso agora, a gente vai falar daqui a pouco, mas essa casa ela é mais do que integrada, ela foi feita para viver dentro do jardim, certo? É uma casa que fica num jardim. Casa que De verdade, legitimamente. É uma casa que fica num jardim, foi pensado para ser assim. Perfeito. Então vocês já vão ver o que eu tô falando do que eu senti quando eu entrei aqui. Mas você ia falar alguma coisa aqui da... Aqui, cara, essa planta, o meu bisavô, o Paulo Emílio Leistner, ele trabalhou na fazenda Citra, aqui de Limeira, que é o Dieberger. Claro, Dieberger. Ele era técnico agrícola. Essa planta veio dele, ficou com a minha bisavó e a gente foi replicando. Então, para mim, né, que é o Philodendron queijo suíço, eu esqueci o nome científico dele, mas essa planta para mim é uma das mais afetivas, porque isso veio do meu bisavô, através das mãos da minha bisavó, e tá comigo desde que eu existo, né? A gente vai replicando, então tem algumas que... Mas essa desenvolveu muito bem. E, poxa, eu acho linda, essa planta é incrível, né? Monstera adansoni. 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 É ela mesma. É ela mesmo. Olha que legal, né? E você vê o tempo que ela está aqui, já aderida aqui aos seus paralelepípedos, né? Às vezes você precisa de uma ajudinha. Às vezes tem que... Eu boto um araminho e tal, mas ali ela agarrou bem, ó. Vai bem, não. E ó, a partir do momento que ela realmente agarrou, ela encorpou, né? Ela encorpou. Tá, mas a gente está entrando no jardim para lá, e eu queria dar para vocês a perspectiva de entrar por ali. Vamos ver a visão original, Pode né? ser a original, a pensada. Vamos ver a Aqui a taioba, né? Que é a Pois Xanthosoma violaceo. Ah, que legal, que espetáculo. Aliás, eu estava intrigado, e essa pedra aqui? Geopuntura. Conte-nos. Isso aqui foi a Paula Leite, né, que me ajudou aqui. Um beijo para a Paula, inclusive. Ela trabalha com geomancia. E geobiologia. Então isso aqui é uma acupuntura do solo. Eu tenho 3 rochas que triangulam a minha casa. Cada rocha dessa foi plantada num lugar específico, onde tem o cruzamento de linhas energéticas, falando de uma maneira mais simples, e ela emana o que você programar. Então, de tempos em tempos, a gente vem aqui e tal, faz uma intenção na pedra e ela tem o poder de emanar isso para um raio proporcional à sua altura, né? Então contamina no bom sentido os vizinhos. Quero ser vizinho aqui. E ela foi colocada aqui especificamente para essa finalidade. Então eu tenho 3 rochas que abraçam a casa. Que legal. Geopuntura. Não conhecia, vivendo e aprendendo. Legal. Maravilha. E elas foram colocadas aqui... Em pontos que são medidos com pêndulo. E o Então, para ver o cruzamento das linhas de energia, e aí ali é um ponto que ela pode vibrar, né? Daí a gente coloca isso propositalmente. Entendi. E a rocha, o mineral, ele tem que ser específico? Não, qualquer rocha, de qualquer natureza. Entendi. Olha isso. Que espetáculo. A casa toda é assim, né? É tudo aberto. Aberto, vazado. Então aqui a gente tem o acesso, né, do dia a dia. Aí eu fiz uma composição aqui com os jussaras. Palmito jussara maravilhoso. Ao redor do lago e tal. E essa fluidez aqui que a gente tem acontece tanto nesse trecho que a gente entrou, quanto pela porta principal ali da sala. Então, essa casa, quando eu falo que a arquitetura foi feita para ser uma casa dentro de um jardim, posso falar sobre isso já? Claro, por favor. A história resumida é a seguinte, então assim, 2012 comprei o terreno, não tinha grana para fazer a casa, tinha muita vontade de começar a mexer aqui, né? Eu fui uma criança que cresceu em casas pequenas e sem quintal. Imagina durante 30 anos, quanta vontade reprimida de plantar, de ter verde, de ter espaço. Então, quando eu tive espaço, eu não tinha dinheiro. E aí, planta, árvore, custa pouco, convenhamos. Né? Essas raras que a gente mexe é outro caso à parte. E aí eu falei, cara, eu vou começar a plantar árvore no terreno. Porque eu preciso de tempo. Eu tinha tempo, porque eu precisava juntar o dinheiro para fazer a casa.
e o planejamento. Então foi assim, o terreno tem 1.900 metros quadrados. Meu sonho sempre foi viver numa casa pequena dentro de um terreno grande. Eu tinha terreno grande. O que eu fiz? Eu projetei a implantação da casa no terreno. Onde ela ficaria. Assim como a gente falou que a minha calçada é mais larga do que a dos vizinhos, o meu recuo frontal é maior do que o dos vizinhos. Porque eu queria dar uma perspectiva para quando eu entrasse na minha casa, eu visse. A minha casa tem 22 metros de largura de fachada. Ela é muito larga. Então eu queria ver a minha casa. Eu não posso colar ela 5 metros de recuo frontal. Então eu tenho 10 metros de recuo frontal. E aí eu implantei, eu desenhei e falei, a localização da casa vai ser 10 metros longe do portão. Depois eu vejo o projeto. Então, a partir desse momento, eu falei, aonde eu vou plantar árvores para ter um paisagismo coerente com a futura casa, e foi aí que eu comecei. E quando eu comecei a fazer o projeto, eu já projetava em 3D, eu entrava dentro da maquete eletrônica da casa, depois eu vou te mostrar lá dentro, e eu falava assim, nessa janela, eu quero ver qual espécie. Aí eu plantava a espécie, isso acontece com os jaracatiás. Menino! Aí eu falava, eu quero entrar e olhar um jaracatiá no centro de cada janela do quarto. Plantei os jaracatiás anos antes da casa ser feita. E assim, isso foi acontecendo não com todas, mas com algumas árvores. Então, a ideia de ter uma casa no jardim começou no planejamento e começou na execução, porque as primeiras árvores foram plantadas em 2012 e a casa só foi construída em 2015. Então, quando eu me mudei em 2016, tinha árvores com 4 metros de altura aqui já, fazendo sombra, né? Lembrem-se que eu estou no interior de São Paulo, quente, árido. E eu precisava de sombra. Então, a farinha seca, né, a Albizia neopoides, foi plantada para promover sombra no meu quarto. Em 2012. O meu quarto ficou pronto em 2016. Quando eu me mudei para cá, já estava sombreando. Menino! Então, esse planejamento que ocorreu por uma questão de força maior, porque eu tinha vontade de usar o terreno e ainda não tinha condições de construir a casa. Então, eu comecei pelo jardim, literalmente. Ô Paulo, mas quantas aulas em poucos minutos? Porque planejamento, visão, intenção, né? Tá tudo ali. Impressionante isso. Eu não sabia disso. E o tempo da natureza. O tempo das plantas. Eu vou falar, quando eu falo planta, entenda árvores, que é minha paixão. Então, assim, o tempo da árvore não é o tempo humano. Não tem aquela história, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. São 80 anos para colher. Muitas e muitas coisas que a gente faz, o aprendizado que a gente tem com a arborização, tem uma outra frase que eu gosto muito, entende o significado da vida quem planta árvores sob cuja sombra não se espera sentar. Então, é uma atitude de você pensar para o outro. Então, quando a gente planta uma árvore, certamente essa árvore vai ficar depois que a gente se for. Certamente. E o tempo da natureza é diferente. Então, assim, o tempo que demora para uma árvore crescer é um aprendizado muito importante de lição de vida, né? Então, assim, quando a gente consegue ter a oportunidade de plantar uma árvore pequena, ver ela crescer, se desenvolver, frutificar, florescer, isso tudo deixa uma lição mesmo de paciência e de saber da temporalidade das coisas. Total, né? Então é uma coisa que me toca profundamente, porque assim, a gente aprende. Cara, eu nunca imaginei. Eu era apressadinho no começo. Eu queria ter coisas grandes. O pau-brasil eu peguei grande. Quando eu peguei a primeira vez uma semente com a intenção de plantar ela na minha casa, foi uma coisa assim que eu não esperava, que foi a Erythrina verna, mulungu. A Erythrina verna, que é uma planta de crescimento absolutamente rápido, né? Peguei semente, cara, em um ano a muda tá com 1 metro já. E aí você planta, hoje você vai ver, tem uma árvore imensa.
E quando eu fui secretário de Meio Ambiente, a gente fez isso com a Samaúma, né, que é a Ceiba pentandra. Peguei mudas lá na Exalc. A gente fez cerca de 200 mudas de Samaúma, que é a árvore maior de todas as árvores da floresta tropical, que é sagrada para muitos povos indígenas. É aquela que bate na raiz. Isso, perfeito. Eu fico arrepiado. A Samaúma, ela tem uma conexão dos povos originários, né, que ela é a escada para o céu. Ela é a maior árvore da floresta amazônica, e aí é ali que os índios vão para se comunicar com Deus, porque ela toca o céu. Ela tem 70 metros de altura. Então, assim, eu peguei sementes de Samaúma, fizemos muda e plantamos na cidade. Maravilhoso. Né, nas APPs, obviamente. Né? Então, assim, esse aprendizado que a natureza, através das plantas, nos dá, é um negócio profundo. A gente pode ficar horas falando sobre isso. A gente foi no Jardim Botânico do Rio de Janeiro com o Nadrus, ele levou a gente para conhecer lá, né, o mestre de Arace do Jardim Botânico do Rio. E quando a gente chegou numa Samaúma, eu toquei no tronco, me deu um negócio, assim, uma emoção que eu me lembro agora disso. Assim, Samaúma. Olha que coisa. É uma planta maravilhosa, e ela tem uma coisa muito bonita, que quando ela frutifica, a semente da Samaúma, ela é dispersa por uma paina. Tá? Que nem paineira. Que nem paineira. Então isso aqui, quando está cheio de paina, parece que está nevando. Exatamente. Que barato. Olha que coisa absurda isso aqui, Nadrus. É enorme, gigantesca. Muito grande. Nossa, é emocionante isso aqui. É uma potência, né? Uma potência. É uma potência. É realmente algo incrível. Incrível. E esse aprendizado, né? Então, eu sou arquiteto, faço projetos de arquitetura todos com arborização, que é o meu forte. E eu falo para o cliente, olha, essa espécie, planta pequena. Quando eu falo tempo, na maioria das vezes a gente está falando de 3 ou 4 anos. Não é tanto tempo. Não é tanto tempo assim. Para uma árvore estar linda, forte e totalmente ambientada para aquele solo. Então, assim, isso é uma lição, ainda mais para quem começou relativamente cedo, né? Eu com 30 anos a mexer com árvore, é uma coisa que você respeita demais depois. Que máximo. É lindo. Meu caro, o papo tá bom, a gente falta ainda uma boa parte desta gleba, não é? Mas este episódio, chegou ao final. Então, ó, fica ligado, porque o próximo vocês vão ver o resto, a visão que essa casa tem. Eu quero explorar um monte de planta e árvores que eu tô vendo aqui. Tem muita coisa E legal. você prometeu um plantio, né? Pois é, se vocês tiverem paciência, a gente vai plantar nada menos que um achachairu boliviano hoje aqui. Então... Eu quero aprender mais dessa planta, só que vai ficar por episódio que vem. Então, pelo Paulo, pelo profissionalismo, ou pelos Paulos, né, que estão aqui um atrás da câmera, a Bárbara que está ali. Oi, Bárbara! Curtam, compartilhem, comentem o que o Paulo, se ele vê o comentário, ele responde, senão eu mando para ele, se tiver alguma coisa específica que eu não posso ajudar vocês. E fica ligado para o próximo episódio aqui com o Paulo Trigo. Os contatos dele estão na descrição desse episódio, estão aqui na tela. Entrem em contato, sigam o YouTube, Instagram, contratem, porque vocês viram, o homem sabe. Até a próxima, tchau!